Não, Paz seja convosco! Eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. E nós somos do grupo Conexão Jovem, daí que Polvilho. E chegamos ao fim. Esse é o último episódio do desafio. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E a gente espera que isso tenha transformado alguma coisa na sua cabeça, porque Eclesiastes é muito impactante. E nada faz sentido mesmo. Fica até o final que vai ter uma surpresa especial. Ele não combinou comigo essa surpresa, não. Até eu vou ser surpreendida, viu? Fica até o final. Quem começa? Você. Hoje nós temos 14, então vou ler 7. Tá. Você tá com o microfone? Tô. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eita, nós! Olha o que ele fala, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E aí, algumas pessoas eu já ouvi falar assim, mas eu não vou entregar a minha juventude para Deus, não. Eu vou primeiro curtir a vida e aí depois, quando eu tiver curtido bastante, aí eu sirvo Jesus. O que você acha disso, Caio? Você acha que isso é possível? Eu acho que sim. Se a pessoa, sei lá, vive uma vida jovem e aí ela não morre do nada, ela fala, agora que eu tenho, sei lá, a idade que ela entende que ela já curtiu o suficiente, ela fala, vou entregar agora a vida para Jesus. E aí ela vai e serve a Deus. É que nem os caras do... tem uma música do Racionais, que é a Vida Louca Parte 2, né? Que estão falando lá de como funciona a vida louca e tal, e como tem que ser esperto, malandro e tudo mais, do ponto de vista lá, contando as histórias, né? E no final ele faz a citação do... Porque teve um bandido lá que foi crucificado com Jesus, né? Na música do Racionais, eles falam que é Dimas, né? O nome do cara, mas a gente não tem como saber se o nome dele é isso mesmo, né? E eles falam lá, como é que é aquela palavra lá, no negócio, no acréscimo do segundo tempo, sei lá? Os acréscimos, será que não é acréscimo mesmo? Não, é tipo... Quando tá acabando, assim, no final, no limite do tempo, o cara foi lá e se arrependeu e subiu pro céu, né? E eu acho que muita gente pensa isso, né? Do negócio desse esquema aí de ser vida louca e tudo mais. E viver a vida e nos últimos momentos se arrepender e ir para Jesus, né? Isso aconteceu, mas eu não acho que a gente deve arriscar muito também, né? Porque, tipo, eu sei que é difícil a gente morrer jovem e tudo mais, mas
quem dirá pra gente o dia do amanhã, né? Como não tem como garantir. E eu também entendo que uma visão de uma pessoa que pensa assim, ela vem de um entendimento distorcido do evangelho, porque ela entende que quando ela servir a Deus, ela não vai poder fazer nada, né? Que ela precisa curtir a Deus, ou curtir a vida antes de entregar a vida para Deus, porque quando ela entregar, acabou. Aí a vida dela chegou no fim do túnel. E você concorda com isso? Eu não concordo, porque isso abre brecha também para você não ser um verdadeiro convertido, né? E sim ser um religioso, um fariseu, simplesmente, por seguir regras e não realmente viver, né? Porque se você realmente tem essa mentalidade, será que você está levando a sério ou você só está sendo oportunista, né? Tipo, com Deus. Sim. É bem estranho. Porque você entende que servir a Deus, que nem o Caio falou, é um conjunto de regras que quando você entender que já viveu o suficiente, você vai começar a seguir. Só que quando você está disposto verdadeiramente a seguir a Deus, não é um livrinho de regras. Você vai ter que se relacionar profundamente com Ele para entender o que Ele quer especificamente de você. Porque não é simples assim. Ah, é pecado eu fazer tatuagem ou não? O que você acha, Caio? Eu acho que não, acho que nada a ver. Eu acho que depende muito das intenções e acho que depende muito, muito da intenção, mas eu não acho que é pecado. Eu acho que é. Por quê? Fica aí no ar. Eu acho que é pecado beber. Você acha que é pecado beber? Ah, eu não acho que é pecado beber, não. Eu acho que é pecado você se embriagar, né? Beber até cair no chão, xingar sua mãe, aí é pecado. Eu acho que é. Por quê? Fica aí no ar. Você percebeu que, tipo, eu não dei nenhum argumento para aquilo que eu acho que é pecado ou não? Porque quando eu falo que uma coisa é pecado ou não, eu tenho que ter um embasamento bíblico para falar que é pecado ou não. Que nem se divorciar é pecado? Se casar com alguém é pecado? Fazer um culto de oração é pecado? Fazer um culto na igreja pode ser pecado? O que você acha? Com certeza. Por quê? Porque tem gente que faz culto pro Satanás dentro da igreja. Como assim, Caio? Você não acha que isso é possível? Eu acho. E não é pouca gente. Não é. Então, é muito assim, não é tão simples assim você se converter. Porque quando você entrega a vida para Jesus, você está dizendo que você escolhe ele como prioridade na sua vida acima de todas as outras coisas. E o que ele te pedir pode ser muito diferente. Eu às vezes penso, meu, por que que ele olhava para um cego e perguntava o que você quer que eu te faça? Porque, mano, o cara é cego. Não é óbvio que ele deveria enxergar? Me fala se é tão óbvio assim. Parando pra pensar, talvez não seja tão óbvio. Talvez a cegueira seja o menor dos problemas dele. Talvez dentro dele ele tenha problemas tão graves com rejeição, ou com orgulho, ou com ódio, rancor, raiva. E aí Jesus ele pergunta: "O que você quer que eu te faça?" Porque aquele homem poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir: "Me dá uma casa. Eu preciso de uma casa para morar, porque eu tô pedindo esmola porque eu sou cego." Mas não, ele pediu para enxergar, o que fez ele sair daquela condição de quem pede esmolas para ter que trabalhar. Então, talvez, se aquele cara tivesse uma visão distorcida do que era o evangelho, ele não ia pedir para enxergar, mas ele ia pedir uma casa para ele morar, ele ia pedir uma esposa para cuidar dele. Então, servir a Deus não é tão simples assim. A gente precisa estar aberto àquilo que Deus quer de nós e àquilo que a Bíblia realmente fala, e não aquilo que a gente acha que a Bíblia está dizendo e que eu quero fazer. Sim, e realmente entender o que a gente precisa, né? Porque que nem não é óbvio, parece óbvio, né? Um cego quer enxergar. Mas, por exemplo, um morador de rua, se ele vai lá pedir para você, pergunta para ele o que que ele quer. Sei lá, no mundo dele, ele muito provavelmente vai pedir, hoje eu quero um prato de comida. Mas se ele pudesse pedir qualquer coisa, ele não poderia pedir uma casa, um trabalho, entendeu? Libertação do alcoolismo? É, Será que ele ia pedir? Será que ele quer isso? Será que ele quer ser liberto do alcoolismo? são prisões, né? E eu acho que isso se relaciona muito bem com a cegueira dessas pessoas que querem curtir a vida na juventude. Porque você acha que você está curtindo a vida, só que você só está numa prisão e você está cego. Porque, muito provavelmente, o que que você está fazendo curtindo a vida, né? Você sai com seus amigos, vai lá para várias festas, bebe, faz tudo que é, de acordo com a Bíblia ou os caminhos de Deus é errado. Você sai
com várias pessoas, seja você mulher ou homem, sai com vários homens, sai com várias mulheres, e não tem peso diferente. Para quem acha que tem peso diferente, por exemplo, homem pode sair com várias mulheres, mas mulheres não podem sair com vários homens, tá muito enganado. Para homem e para mulher é a mesma coisa, certo? Então, mulheres e homens devem sair com várias pessoas. óbvio que não, porque isso é uma prisão, isso é uma enganação, e pode vir de uma raiz obscura, né, que Deus pode ajudar a gente a encontrar. A gente sozinho, muitas vezes, não consegue se entender. Muitas vezes, sempre, na verdade, né? A gente não consegue se entender sozinho. É impossível. Não tem como. E a gente precisa da ajuda de Deus para entender como evoluir a cada dia e entender que a curtição verdadeira está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, isso é um testemunho meu, pelo menos, né? Quando eu ia para farras, eu achava que eu estava curtindo. Mas aí quando acabava a farra e eu estava sozinho comigo mesmo e eu não tinha Jesus, eu me sentia terrível e eu só queria o próximo dia de farra, porque quando eu tô farreando, não tem coisa ruim acontecendo, não tem problema nenhum, né? Porque a gente está curtindo. Mas não era bem assim, né? E eu descobri que com Deus, apesar de tudo não parecer um deleite, uma coisa assim, eu consigo aproveitar a vida e as coisas que às vezes não são tão boas e as coisas que são maravilhosas da vida, sem eu precisar ficar cego, me iludindo ou expandindo o meu prazer, né? Porque tem gente que eu vejo falar sobre as necessidades básicas e eu era assim, por exemplo. Quando eu ficava muito alterado, eu gostava de ouvir música. Mas caramba, por que que eu preciso ficar alterado para conseguir aproveitar uma música, né? Por que que eu não consigo simplesmente ouvir a música, uma música que eu goste de verdade? Por quê? Porque aí quando eu não estava alterado e eu ia ouvir a mesma música, ela não soava da mesma maneira, ela soava até ruim às vezes. Eu falava, nossa, essa música é tão diferente assim. Pois é, então às vezes essa tal curtição aí, na verdade, é uma prisão. Sim, e também feita como correr atrás do vento, né? Que a gente tem falado o tempo todo. Porque, por que que eu tô naquela farra? Por que que eu quero ser aceito por aquelas pessoas? Muitas vezes também eu bebia para eu aguentar ficar naquele lugar. Porque quando eu tava sóbria naquelas festas, ou no rolê, no bar, sei lá, eu não conseguia suportar aquelas pessoas, mano. Conversa chata, assunto chato, música, às vezes música legal, às vezes música chata, e eu não conseguia ficar sóbria naquele lugar. Eu te desafio, se você curte muito o rolê, ficar sóbrio no rolê, pra ver se você gosta mesmo. Às vezes você gosta, mas às vezes a gente tá se convencendo de que a gente precisa estar naquele lugar porque aquilo é curtição, aquilo é curtir a vida. E viajar é curtir a vida. Mas e se eu não gosto de viajar? E se eu gosto de ficar em casa vendo série? Gente, qual é o problema? E se as pessoas falam, não, você tem que conhecer restaurantes, você tem que conhecer os melhores ambientes, as melhores pessoas. Mas e se eu não quero conhecer essas pessoas? E se eu quero ficar em casa lendo um livro? Tem coisas que são muito mais culturais do que verdadeiras. Que é da cultura, você enaltecer uma pessoa que faz aquilo e fala, nossa, esse cara tá vivendo. E você não sabe o que se passa na cabeça daquela pessoa, se ela realmente tá curtindo, se ela tá feliz, satisfeita, ou se ela daria tudo para ter um momento de paz que ela não conseguiu. E que quando você tem Jesus, você é liberto da força do pecado. Então você não se sente mais obrigado a ceder em situações em que a cultura impõe para você, ou a sociedade, ou os colegas, ou qualquer tipo de coisa. Você sabe que você tem Deus e o Espírito Santo te dá força para dizer não para algumas coisas que você realmente não quer. E aí você consegue viver aquilo que você realmente deseja no fundo do seu coração, porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente verdadeiramente deseja. E mesmo que a gente esteja correndo atrás do vento, atrás de um objetivo que a gente imaginou que a gente queria, ele sabe que quando a gente chegar lá, a gente vai se sentir um lixo, uma porcaria. E aí ele nos leva para onde a gente vai ter verdadeira satisfação. E isso é maravilhoso quando você confia em Deus. E por isso que eu me arrependo de não ter entregado minha vida para Jesus antes, verdadeiramente, porque ele poderia ter dirigido a minha adolescência. E eu não consegui. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas se eu tivesse conhecido Jesus e a segurança que o Espírito Santo me trouxe na minha adolescência, nossa, eu poderia ter sido muito, muito mais feliz naquela escola. Mesmo que todo mundo me odiasse. Porque, mano, se você tem Jesus, você sabe que aquilo não é
a respeito de você, aquilo é sobre as pessoas e sobre como elas querem que você se comporte. E aí, graças a Deus, eu conheci ainda jovem, né? E você quer acrescentar mais alguma coisa nesse assunto? Porque eu ia te perguntar, então, o que que é a juventude? Até quando eu posso entregar a minha vida para Jesus? Até quando você pode entregar sua vida para Que eu vou Jesus? poder dizer assim, eu curti a vida. Dependendo da sua curtição, acho que assim, até quando, né? Até você morrer, mas você não sabe quando você vai morrer. Tem isso, né? Tem. O cara tava lá na cruz, ele ia morrer. E ele entregou a vida para Jesus naquele momento. Falou com Jesus, pediu: Jesus, lembra de mim. E o outro zoou Jesus, né? Mas aquele outro lá, deixa ele para lá, no momento. Então, só que o ideal seria o quanto antes, porque isso é uma libertação sem tamanho até na Terra. Você enxerga a verdade, né? E para que também arriscar? O que que você... Será que vale mesmo a pena essa curtição? Uma coisa que eu ia falar, só que eu ia adicionar, que você estava falando antes, por exemplo, pessoas que fazem coisas que elas nem querem tanto fazer assim, que nem o cara, você tem que curtir a vida, você tem que ir em vários restaurantes, ou você curte a vida vendo várias séries, né? Só que você tem que ver se às vezes essa coisa que você até pode gostar sim, não tá sendo um escape para você da vida real também, você não tá meio que usando aquilo como uma droga ou alguma coisa para te anestesiar ou fugir da realidade, não sei. Ou às vezes só para falar também. Porque o que que acontecia? É um exemplo meu também. Antigamente eu via muito anime. Só que o que acontecia? Eu via animes que eu nem queria ver. Só para falar que eu vi um anime mais obscuro que tinha nas profundezas da internet, entendeu? Só para ficar falando pros outros que eu era o otaku mais, sei lá, excêntrico. Eu Como fazia é? isso com música também. Então, mas isso existe mesmo, acontece. Só que quando eu tava vendo, eu não tava suportando, eu não tava aguentando ver o negócio. Mas eu também, como eu queria viver em verdade, eu tinha que ver para poder falar. Gente, quando eu parei de fazer isso, eu me senti tão leve. Sabe, eu só assumi mesmo que eu não preciso disso. Preciso mesmo é viver minha vida de verdade. E eu não esperava que Jesus ia me ajudar da maneira que ele me ajudou. E ele ajuda mesmo. Sim, e quando eu olho para trás, eu percebo que os sonhos que eu tinha, eu consegui realizar eles melhor depois que eu conheci Jesus, que nem a música. Eu tinha essa obsessão, mesmo que o Caio tinha com animes, eu tinha com música. Então eu queria ser totalmente. Era hipster que falava na minha época, né? Que você precisava conhecer as coisas mais obscuras e isso fazia você ser diferenciado, porque você não era igual a todo mundo. Só que todo mundo fazia isso. Então todo mundo estava tentando ser diferente na esperança de ter um diferencial, mas todo mundo era igual, porque eles acabavam indo para os mesmos caminhos. E aí, o tempo que eu perdia ouvindo um álbum inteiro de um artista que eu não gostava e que não acrescentava em nada na minha vida, não me permitia correr atrás dos meus sonhos verdadeiros, que era efetivamente tocar música, treinar para aprender a tocar uma música, ou estudar para ser uma mulher de negócios que eu sempre quis ser. E aí, quando eu abri mão de correr atrás do vento e de querer mostrar para os outros essa competição maluca de provar para todo mundo que eu não queria provar nada para ninguém. Já ouviu esse louvor também? Provar para todo mundo que esse louvor não. Isso não é louvor. Mas eu queria provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. E sabe o que é o pior? Ninguém liga. Ninguém dá a É mínima para verdade. você. E se você chega lá no ápice do provar para todos que você não precisava provar nada, ninguém liga. Não muda nada na vida de ninguém, nem na sua. E aí você fica com os seus castelos de areia que você construiu e a sua infelicidade e insatisfação. E eu vou falar para vocês, para uma pessoa acreditar numa coisa dessa, nesse mundo aí, nesse seu castelo de areia que você tanto gasta tempo construindo, para uma pessoa acreditar nele, você nem precisa de muito esforço, sabe? Basta você falar uma vez ou uma frase, ou se você for desse tipo, faz uma mentirinha, que já era, mano. A pessoa vai já entender como é que é o seu negócio. E outra coisa que eu vou falar que é uma verdade também. Não é difícil você ser hipster, ser do underground, descobrir coisas diferenciadas em lugares obscuros. Não é, é muito fácil, na verdade, né? Hoje na internet está tudo com fácil acesso e se você quiser, tipo, mano, você chega no SoundCloud
ouve a música do fulaninho de tal, falando um monte de coisa que um monte de outras pessoas já falaram, e posta no Stories, e sei lá, é só isso, entendeu? E não muda nada. Isso realmente, que nem ela falou, é igual o que todo mundo tá fazendo. Isso não tem nenhum diferencial. Ninguém liga de verdade. Uhum. E isso também pode até ser como estudar, né? Porque você fica lá gastando tempo e isso te deixa exausto, exausto, exausto e você não vive a vida. Ele está falando sobre estudar aqui, que estudar demais exaure o corpo. Exaure, eu achei que essa palavra nem existia. Eu gostei dessa palavra também, porque ela tem X. Eu amo palavra que tem X, que tem som de Z. Eu acho muito chique. Eu poderia falar exaure. Exaure. E é verdade, porque os livros nunca vão parar de ser escritos. Eu também tinha um pouco de obsessão com isso, de querer saber tudo sobre tudo, e quando alguém me perguntasse alguma coisa, eu saber e a pessoa ficar surpreendida, porque eu li tantos livros que ela ia saber que eu sou muito inteligente. Mas isso é impossível, porque eu acho que eu já falei em um outro episódio também. Quando você vai tentar estudar uma ciência, você vê o quanto ela pode ser específica. E se você não se dedicar uma vida inteira a ela, você não vai saber o que é necessário, o que é básico até daquela ciência, porque para ser um grandíssimo especialista em tudo é impossível, você não vai conseguir, porque os livros nunca param de ser escritos, o conhecimento nunca para de ser gerado, as pessoas nunca param de estudar ou fazer estudos sobre as coisas, e eu nunca vou saber tudo sobre tudo. Então eu preciso prestar atenção naquilo que eu nasci para fazer, porque isso é o que vai dar resultado, fruto eterno, digno de arrependimento, honrado por Deus e que vai ecoar pela eternidade. Agora, se eu quiser fazer tudo para mostrar para os outros que eu sei tudo, eu vou me cansar e que nem ele está falando aqui. Quando chegar no dia da velhice, você vai olhar para trás e falar: Meu Deus, eu me arrependo dos meus dias. E aqui ele já tá falando de uma velhice bem perto da morte, né? Ele tá falando, tipo, realmente dos últimos momentos. E é uma tristeza, isso é uma tristeza. Porque isso também é meio que estudar e essa curtição da vida são meio contraditórios, né? Porque, Porque, você pensa assim: então eu não vou curtir a vida, eu vou estudar e eu vou trabalhar, como se isso fosse o exato oposto da curtição. Só que, na verdade, as duas coisas são formas diferentes de você correr atrás do vento. uhum. E se você fizer demais de um e demais do outro, você se lasca. Então, eu preciso deixar de curtir a vida? Não, porque com Jesus você vai curtir a vida de verdade. E eu Desfrute. preciso estudar tudo? Não. Sabedoria de verdade está em saber que a gente não sabe de tudo, mas que a gente tem que aprender um pouquinho a cada dia e Deus ajuda a gente também, né? E nele está falando aqui, a gente precisa desfrutar. Não adianta nada você saber de tudo. Olha lá, ele sabia de tudo e mesmo assim se enfiou em um monte de furada com mulher. Hum. Mano, Como entendeu? que os caras mais sábios do mundo entregam a coisa mais preciosa que ele tem pra um montão de mulher, mano? Pensou com a cabeça de baixo. Aí você vê, né? E eu vou falar outra coisa para vocês. Estudar muito sobre um tema específico não é difícil. Tem um monte de gente que vai escolher uma coisa muito específica e vai focar lá, e para parecer mais inteligente, vai ficar falando isso, expondo isso e até diminuindo os outros, como se aquilo que ele estivesse estudando fosse óbvio, sendo que a vida é uma coisa enorme, tá ligado? Então vamos supor que o cara está estudando sobre Macacos. macacos australianos, todas as espécies de macacos australianos que ele pode conhecer. Aí tem um macaco vermelho, só que esse macaco vira amarelo quando ele tem uma pinta no nariz. Entendeu? Acho que Aí, nem o cisne negro, né? Você se dedica a vida inteira a estudar cisnes e aí do nada nasce um cisne preto. E você fala: Meu Deus. e não é difícil o cara focar isso, se ele só ficar lendo de macaco o dia inteiro. E, e ele não vai ter nada com isso. Não vai ter nada. Porque ele não vai saber, por exemplo, andar de skate. E aí? Aí chega um skatista e fala pra ele, manda um flip de back aí. Ele vai falar, meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Aí ele se mata. Já pensou? Então, nada a ver. Por isso que a gente não pode confiar tanto em uma coisa só e não colocar os ovos em uma cesta só. A gente precisa variar, desfrutar e viver do fruto do nosso trabalho. E assim como ele fala, é, a última coisa, né? Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Quer comentar ou vamos para a reflexão? Vamos para a reflexão. A reflexão de hoje é: do que eu realmente gosto? Quero que você pare e pense. Do que eu realmente gosto? O que eu realmente quero? O que eu realmente desejo? Analisa. Isso aí, você sabe? Você sabe o que você realmente gosta? E o desafio de hoje, Caio? O desafio de hoje, eu vou surfar na sua. Faça uma coisa diferente essa semana. Faz uma coisa assim que você pensou, não sei se isso é pra mim. Ou aquela coisa que fica no fundo da sua mente. Sei lá, que nem. Eu vou dar um exemplo aleatório aí, vai. É, vou fazer aula de luta. Vou fazer um boxe. Vou lutar taekwondo. Óbvio que dessas lutas aí japonesas, coreanas e chinesas, os caras eles ficam assim, se curvando a estátuas, né? E isso a gente fica ali numa linha tênue da idolatria, né? Então, muito cuidado aí com as coisas que vocês falam. Mas vai buscar uma luta, vai fazer um exercício, fala, nossa, eu sempre quis fazer ginástica artística. Não importa se você tem 42 anos e meio, vai, procura, não tem Vai problema. fazer. Eu sempre quis aprender fazer uma aula de xadrez, vai? Eu sempre quis tentar, sei lá, nunca andei de bicicleta, vou andar de bicicleta. Era o meu sonho ser um corredor. Vai correr Pega um mesmo. tênis e começa a andar na rua e correr. Ai, mas vão ficar apontando pra mim. Meu, quando as pessoas veem um corredor na rua, elas falam, meu, eu queria ser assim. Eu nunca vi uma pessoa apontar pra um corredor e falar, ai, que lixo. Pode falar isso? Acho que pode. É verdade. O que acontece é que as pessoas ficam com inveja. E tem Sim. muita gente que fica em silêncio quando você fala sobre isso ou vê você fazendo uma coisa dessa, mas às vezes é medo, é intimidação, né? As pessoas se sentem intimidadas com pessoas que botam a mão na massa. Porque elas queriam ter a coragem que você tem e elas não têm. E aí elas querem ela quer te destruir. É a mesma coisa de Caim e Abel. Quando Abel fez um sacrifício que foi bem recebido pelo Senhor, Caim não quis fazer um sacrifício melhor. Ele preferiu exterminar Abel porque aí não tinha comparação. E é isso que as pessoas vão tentar fazer com você. Eu amei esse desafio que o Caio falou, porque tinha tantas coisas que eu tinha medo e na minha cabeça eu tinha vários sonhos, e aí eu dei o primeiro passo para fazer elas. E aí quando eu vi, eu estava vivendo uma vida que a minha Júlia, criança, tinha um sonho de viver. E aí, mano, eu ficava até emocionada pensando, caraca, ela ia ficar com orgulho de mim, mesmo ela sendo meio doidinha na época. Se ela visse o que eu me tornei hoje, ela ia ficar feliz. Sim. E não é fácil. Mas se for uma coisa que você gosta realmente, você encontrar essa paixão, você vai ter a chance de encontrar uma nova paixão. É, e se for uma coisa que você realmente ama, meio que vai acontecer naturalmente. Mas se for muito difícil também, não desista de primeira, porque nem tudo é tão fácil assim, né? Nada é fácil. Você vai ver crianças fazendo aquilo que você gostaria de fazer mil vezes melhor do que você faz. E aí você vai falar: Meu Deus, eu sou um lixo. Mas você não é um lixo, não. É porque você está aprendendo agora. Então, se você permanecer no ciclo de aprendizagem, você vai aprender. É só continuar e você vai ter resultado. E eu vou dar um negócio que é um conselho que é um testemunho meu também, né? Que nem eu ando de skate. Só que por muito tempo eu andava com a intenção de aprender as melhores manobras e também, sem perceber, apesar de gostar muito, eu estava focando mais em aprender coisas difíceis para eu poder gravar, para eu poder mostrar para as pessoas. Aí eu percebi que às vezes eu nem me divertia tanto, porque eu estava tentando fazer coisas repetitivas só para mostrar do que realmente andar para eu me sentir bem, me divertir, fazer coisas que eu realmente queria fazer. Aí isso até me desanimou por um tempo, eu cheguei a parar, mas quando eu voltei a andar, eu estava sozinho, né? Então, por exemplo, não tinha como eu me gravar. No começo eu até queria, às vezes, quando eu aprendi uma coisa nova, e não tem problema às vezes, né? Você se gravar uma coisa, postar, tanto faz. Só que o que aconteceu? Eu aprendi a conviver sem ter para quem mostrar o que eu estava aprendendo e fazendo. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer as coisas para me divertir e para eu crescer de verdade, no que eu queria aprender de verdade. E foi uma das fases que eu mais evoluí. Mano, mas eu voei de verdade. E o que eu estava fazendo era tipo coisas assim, só para eu dar risada.
Às vezes são coisas bobas, assim, coisa que nem é difícil. E são nessas coisas, nas coisas que você nas coisas que você subestima, que tá o ouro, que vão te fazer crescer, mano. Isso foi uma coisa que o Caio me ensinou. Que ele jogava umas perguntas, uns questionamentos assim. Você tá fazendo isso porque você quer postar? Ou você tá fazendo isso porque você realmente gosta? Se você nunca postar isso, se você não for postar, você faria isso do mesmo jeito? E aí eu comecei a pensar, será que eu tô fazendo pra mostrar? Ou será que eu tô fazendo porque eu gosto? E eu gostei dessa reflexão. E tem uma coisa que um professor falou uma vez, que o seu Instagram, tudo que tem no seu Instagram é impossível. Tudo que tem no seu Instagram, você colocou lá com a intenção de mostrar. É impossível não ser. Nem que seja 1% tem a intenção de mostrar. Pois é, Bora orar? sim. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender para que fomos criados. Que a gente possa compreender o mais rápido possível, Senhor, que nada faz sentido. E que o que mais vale a pena é seguir os seus mandamentos, porque o seu Espírito Santo vai nos direcionar para que a gente tome as atitudes necessárias para alcançar a verdadeira satisfação e a paz que a gente tem quando a gente entrega a vida para o Senhor. Por favor, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, com cada um dos que estão ouvindo, e manifesta o seu poder e a sua graça, Senhor, para que a gente não seja o mesmo, mas que a gente seja todos os dias um pouquinho transformado por Ti, para honrar o Teu nome e para fazer coisas que vão ecoar pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a surpresa final é que é mais um desafio. Que se você chegou até o final, né, sei lá, se você não conhece Jesus ou nunca aceitou Jesus, aí eu queria Jesus. Eu queria convidar você para aceitar Jesus. Aí é só você repetir assim: aí você fala o seu nome. Eu Aceito o Senhor Jesus. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Só isso? Amém. É isso, né? Precisa de mais? Eu acho que é mais do que o suficiente. E eu confesso que ele morreu por mim. E eu confesso que ele morreu por mim Amém. e ressuscitou. E eu não quero saber, não coloca nos comentários se você aceitou ou não, porque tem que ser você e Jesus, entendeu? Vai com Deus. Gostaram do nosso livro aqui? A gente colocou para dar uma credibilidade a mais. Deu certo? Eu li uma página e um quarto de uma página. E Paz seja convosco!